Tô de volta mais uma vez com esses bravos soldadinhos que vão compor o diorama de hoje. Mas como eu queria só 4 deles, usei meu aspirador mágico para recolher o restante. E deixar apenas os que eu queria. E também já aproveitei para customizar um pouco 3 deles com um look diferente, porque esse diorama se passa no universo fictício que eu venho criando desde o começo do canal, num Brasil meio pós-apocalíptico. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link da playlist dessa série na descrição do vídeo. Mas então, eu queria uma roupa menos de exército e mais de guerrilha e também que lembrasse menos um uniforme. Eu também cortei a arma da mão de um deles, que eu achei meio caída, e tentei tirar ao máximo as linhas de molde e os defeitinhos das figuras. Eu não consigo fazer muitos detalhes esculpindo assim, então a roupa também precisava ser algo simples e que ajudasse a passar o enredo que eu pensei para esses personagens. Além de também dar um pouco mais de personalidade para cada um deles. Mas eu vou falar mais sobre a história de hoje daqui a pouco, e vocês vão entender melhor. O fato é que meu Durepoxy estava com um cheiro bem forte, e eu desconfio que a maneira que eu armazenei ele antecipou o vencimento da massa, que estava super difícil de manusear e deixou minhas criações um pouco mais feias que o normal. Mas depois de muita luta eu achei que o resultado estava aceitável e deixei ele secando enquanto eu começava a preparar o terreno. Eu planejei umas estruturas de DEPROM para fazer como se fosse um abrigo com paredes de concreto. Então eu só marquei algumas linhas e texturizei algumas partes para dar um efeito um pouco mais interessante. Esse abrigo era para ser uma espécie de bunker, algo que tivesse no meio de uma montanha ou algo assim. Então eu também já pensei nos arredores e esquematizei a planta do que eu queria modelar. E como eu usei uma embalagem velha de isopor, eu tive que tirar algumas partes para minha estrutura encaixar melhor como eu queria. Então eu fui esculpindo o terreno e dando forma no isopor com fio quente. E também já montei a estrutura do abrigo para ir testando o encaixe antes de colar tudo definitivamente. Eu colei com cola PVA e coloquei uns alfinetes para segurar tudo no lugar até a cola secar, o que me ajudou também a fazer o acabamento nas quinas. Eu fiz com rejunte, mas daria para ter feito com massa acrílica, gesso ou qualquer coisa do tipo. Depois de tudo seco, eu retirei os alfinetes, cortei uma placa XPS para servir de base e dar uma altura mais legal para o diorama e colei o terreno de isopor em cima, com cola PVA e um pouco de cola de silicone para ajudar a fixar bem. Como a minha estrutura do abrigo também já estava pronta, aproveitei para colar ela no terreno também. Eu infelizmente não filmei, mas logo depois eu também já tirei o molde e cortei o teto desse abrigo numa placa foam de 5 mm, que vai ser incorporado em seguida. Porque agora é a hora do papel machê. Eu acho que tem pegado mais o jeito de lidar com essa massinha pronta. E eu gosto também de acrescentar gesso e um pouco de cola na mistura. Acho que seca mais rápido e mais firme. Mas a verdade é que não era exatamente a hora do papel machê. Um anjo sussurrou no meu ouvido e me lembrou que antes eu precisava finalizar o abrigo para conseguir incorporar ele melhor no que eu estava pretendendo fazer com o papel machê. Então eu pintei o interior de preto e fechei com o teto que eu mencionei menos de um minuto atrás. Coloquei um peso para ajudar o trabalho da cola e agora sim, é hora do papel machê. Acrescentei água na minha massa e sovei um pouco até misturar bem, e aí fui cobrindo os moldes de papel amassado que eu já tinha colocado no lugar com fita crepe. Eu já fiz essa técnica em um outro vídeo e ela serve basicamente para deixar o diorama mais leve, porque assim não fica uma escultura maciça de papel machê. E além disso, acho que também facilita para ir adaptando as formas, se necessário. Nesse caso aqui, eu quis fazer tipo um túnel, uma trincheira de acesso à porta do abrigo, como se fosse uma entrada mais escondida. Então, erguer essas paredes dessa maneira foi bem tranquilo e talvez agora, em retrospecto, eu mudaria algumas coisas, mas acabei ficando satisfeita com esse layout. Deixei a base de lado um pouco para já ir dando uma secada e fui fazer os elementos do abrigo que eu já queria colocar no lugar, para depois já pintar tudo junto. Honestamente, eu não dei uma função específica para cada uma dessas partes, a não ser a principal, que era tapar os buracos da estrutura. Mas para a porta, eu quis dar uns detalhes a mais e até tirei um pedaço de um outro soldadinho para servir como alavanca de abertura. E aí já instalei tudo em seu devido lugar. Colocar esses elementos nesse espacinho exigiu alguma paciência, como vocês devem imaginar pela falta de ângulo até para filmagem.
mas acabou dando certo, e eu terminei de aplicar algumas texturas tanto para proteger a espuma da tinta em spray, quanto para acrescentar mais elementos de interesse visual no diorama. Enquanto eu esperava tudo secar, resolvi pintar as figuras e vou aproveitar também para contar a história de hoje para vocês. Nesse diorama, estamos no ano de 2053, na região conhecida como Serra Fina, uma seção da Serra da Mantiqueira que, assim como o resto do país e do mundo, está em meio a um caos de uma guerra global pelo bem mais precioso do momento: água. Abrigos como esse se tornaram pontos não só de refúgio, mas também de troca de alimentos e produtos não contaminados, além de serem a única maneira de respirar um ar filtrado de vírus, poluentes e outros elementos tóxicos tão comuns nessa realidade. O único problema é que entrar num desses abrigos é quase impossível hoje em dia. E é exatamente isso que esse quarteto está tentando fazer. Formado pelas irmãs Ângela e Alexandra e pelos amigos Benário e Luxemburgo, o grupo finalmente chegou no local da instalação subterrânea para tentar se proteger, depois de uma jornada em meio aos constantes bombardeios e conflitos. Benário conseguiu adaptar um rádio de um antigo telefone e está conseguindo negociar a entrada do grupo no abrigo. Mas a tensão da espera é grande e todos estão em alerta, em posições estratégicas para se protegerem de um possível ataque externo, e tudo pode mudar a qualquer instante. Como eu disse, eu pensei nesse abrigo como sendo uma instalação numa montanha, com essa entrada dando acesso ao restante do complexo subterrâneo. E com todo esse contexto de guerra e fim do mundo, eu quis dar só um toque de um resquício de mato, relva e verde. Então eu apliquei algumas texturas e inclusive testei esse aplicador caseiro de grama estática para tentar fazer um mato seco, baixo e escasso em alguns lugares estratégicos desse cenário. Eu não sei falar se esse aplicador é exatamente eficiente, mas achei divertido usar e ver as fibras ficando em pé. Numa próxima eu quero testar com grama mais alta, porque essa era de 2 mm e achei que não deu para ter uma noção muito boa. Mas enfim, como um último toque eu decidi fazer um stencil para gravar o nome ou o código da instalação na parede, para dar um ar mais oficial para esse abrigo que agora, finalmente, sem mais delongas, vocês vão poder ver na totalidade e depois me contarem nos comentários se gostaram ou não. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, vocês são demais. Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo e também de conferir os outros vídeos dessa série se você ainda não assistiu. Apesar dessa ser uma história apocalíptica, ela não deixa de ter um pezinho na realidade do clima seco e esfumaçado que muita gente sentiu esses dias. Então cuidem-se, bebam água e até a próxima.